Oi, pessoal. Hoje nós vamos tratar de um assunto dentro da eletricidade, especificamente dentro da eletrostática, muito importante, na realidade, que rege de uma maneira geral a eletrostática como um todo, que é a chamada lei de Coulomb. Vamos lembrar, a eletrostática é a área da física que estuda a relação entre cargas elétricas e repouso. Ela se baseia em dois princípios fundamentais: atração e repulsão. Cargas elétricas que têm a mesma natureza de sinal, elas se repelem. E cargas elétricas com sinais opostos se atraem. E uma segunda princípio, que é o princípio da conservação da carga elétrica. Entretanto, sempre para os físicos experimentais nessa área elétrica, sempre não ficou muito claro como era o comportamento dessa força atrativa ou repulsiva. Um estudo preliminar feito por Priestley, ele faz, na verdade, esses estudos eram empíricos, né, muito mais do que a formalização matemática. Ele, Faraday, são pessoas ícones na física que levam para o lado experimental, o lado empírico. E os estudos preliminares de Priestley mostrou que existia uma relação entre essa força atrativa ou repulsiva que dependia do meio físico, dependia da distância entre as partículas e dependia da carga que cada uma tinha. Quem vai formalizar esse estudo, aí já matematicamente, não só empiricamente como matematicamente, é Coulomb. Estudo feito com dois arranjos basicamente simples. O primeiro arranjo mostra o seguinte: eu tenho dois corpos carregados de mesmo sinal, portanto, satisfazendo o primeiro princípio da eletrostática, eles se repelem. E o que foi feito foi manter fixa a distância entre essa partícula 1 e a partícula 2, que estão carregadas com a carga Q e Q. Feito isso, foi verificado que existia uma força repulsiva entre elas no valor F. Um segundo arranjo, mantida a distância, dobrou a carga de uma delas. Fazendo a medida da nova força repulsiva entre elas, se verificou, satisfazendo também a terceira lei de Newton, já que a partícula 1 repele a partícula 2, pela terceira lei de Newton, 2 repele a partícula 1. Então, dobrando a carga da segunda partícula, verificou que a força dobrou. No terceiro arranjo, mantida ainda a distância fixa entre elas, dobrou-se também a carga da primeira partícula. E se verificou que a nova força em relação à primeira quadriplicou. Então, se você olhar matematicamente, existe uma relação. Reparem que, para a distância d mantida constante, eu tenho a carga 1Q e 1Q, 1 vezes 1, 1F. No segundo arranjo, 1Q, 2Q, 2 vezes 1, 2F. No terceiro arranjo, 2Q, 2Q, 2 vezes 2, 4F. Então, existe uma relação direta da força elétrica, nesse caso repulsiva, com o produto das cargas. Então, botando isso matematicamente, a força F é diretamente proporcional ao módulo do produto das cargas. Muito bem. Um segundo experimento foi feito da seguinte maneira. Agora, as cargas elétricas foram mantidas as mesmas e se alterou a distância entre elas. Então, mantidas as cargas, por uma distância d, já é um arranjo, o primeiro arranjo refere-se também ao primeiro experimento, a força é F. Dobrando-se a distância, mantendo as cargas iguais, verificou-se que a força caiu 4 vezes. Triplicando a distância, verificou-se que a força caiu 9 vezes. Repare o que está acontecendo. Mantidas as cargas constantes, você mexendo na distância, no caso aqui aumentando a distância, a força está caindo com o quadrado dessa distância. Repara, para a distância 1D, quadrado de 1, a força é F. Para a distância 2D, quadrado 4, a força caiu 4 vezes. Para uma distância 3D, quadrado 9, ela caiu 9 vezes. Então, reparem que a relação matemática diz o seguinte: a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, juntando as duas coisas, a força elétrica, ela é, ao mesmo tempo, diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Coulomb verifica ainda que, montando vários arranjos em meios diferentes, que o meio físico também influenciava. As características do meio físico também faziam com que essa força mudasse. Então, existe uma constante de proporcionalidade que é a característica do meio físico. Juntando as três características numa mesma expressão, então Coulomb enunciou essa relação, que a constante de proporcionalidade K
que chama constante eletrostática, característica do meio físico, multiplica o produto do módulo das cargas, dividido pela distância ao quadrado, vai me dar exatamente o valor da força entre as cargas, seja ela atrativa ou repulsiva. Uma característica da lei de Coulomb é a seguinte: a maioria dos exercícios, dos eventos, ocorrem no vácuo. Então, o vácuo ele tem uma constante eletrostática, um valor característico e numericamente característico, que é esse valor 9 vezes 10 elevado a 9 unidades do sistema internacional. Então, toda vez que o exercício for no vácuo, você deve substituir o valor da constante eletrostática por esse valor. E reparem que esse valor, como está no sistema internacional, ele amarra as unidades das outras grandezas na expressão. Reparem, por exemplo, que a distância, como a constante está em metro quadrado, obrigatoriamente a distância tem que estar em metros. É comum você pegar exercícios em que a distância está em centímetros ou milímetros. Então, imediatamente, você precisa passar para metro para que fique dimensionalmente correto. Uma outra coisa é uma análise gráfica do que acontece com a força e a distância. Reparem que, à medida que a distância diminui, a força aumenta. À medida que a distância aumenta, a força diminui. Então, as grandezas são inversamente proporcionais. E, como tal, a curva característica, matematicamente, é uma hipérbole. E, reparem bem, para uma distância D1, né, a força é F1. Quando eu aumentei a distância, a força caiu. Né? Já sabemos que ela cai com o quadrado da distância. Ok? Bons estudos.